Bom, pessoal, passado aqui mais de uma semana do final do Festival de Gramado, né, da grande premiação do Festival de Cinema de Gramado, do 51º Festival de Gramado, que eu fiz uma cobertura extensa no Instagram, fiz também vários comentários no Twitter nas últimas semanas, fiz vídeo aqui, fiz entrevista, trouxe algumas entrevistas para o canal, fiz vários textos para o Diário de Pernambuco ao longo dos últimos dias, enfim. Passada essa cobertura toda, eu achei que seria importante eu fazer um vídeo aqui breve e o mais relaxado possível também, para comentar os principais filmes da competição, no caso, os 6 longas-metragens de ficção que estavam na competitiva, na mostra competitiva, né, concorrendo aí aos inúmeros quiquitos. A gente já, lógico, sabe bem quais são os premiados, quais são os filmes vitoriosos a essa altura do campeonato, e eu queria aqui comentar um pouco sobre eles, até para quando eles estiverem entrando em cartaz, vocês irem assistir, conferir e falarem a opinião de vocês. Alguns deles já estão estreando aí muito em breve, outros ainda não têm data de lançamento, mas é muito importante estar de olho, anotar esses nomes, porque todo e qualquer filme que passa em Gramado naturalmente gera esse tipo de expectativa, né? Ainda mais quando passa na competição. O primeiro filme que eu vi na competição, eu assisti no mesmo dia do Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça, que eu fiz crítica aqui, né, do Retratos Fantasmas, trouxe um comentário sobre ele, também escrevi o texto. Foi o Ângela. O Ângela dirigido pelo Hugo Prata, que é o mesmo diretor do Elis, o filme sobre a Elis Regina. E o Ângela também é uma cinebiografia. Ele trata da Ângela Diniz, que conhecidamente, isso não é spoiler, porque é um dos casos mais, um dos crimes mais fortes e conhecidos da década de 80, né, sobretudo, ela foi assassinada e o filme vai retratar um pouco da vida dela e desse personagem, dessa figura horrenda que cometeu esse crime. No caso aqui, ela é interpretada pela Isis Valverde e ele é interpretado pelo Gabriel Braga Nunes. O filme tem outras participações importantes, como a Bianca Bin e outras figuras interessantes também que aparecem no filme. Eu acho um filme bem fraco, para ser sincero, ainda que eu, repito, quando eu falo aqui, eu falo a minha opinião e eu fico muito curioso para ver o que as outras pessoas, que vocês assistindo, que vocês comentando, vão achar. Então jamais é uma forma de dizer não vá assistir, muito pelo contrário, é uma forma até de incentivar, se é que é possível dizer isso, a assistir, né, e a comentar aqui. É importante que a gente discorde e que analise sempre, tá? Então que fique bem claro isso. Eu particularmente não gosto do filme, primeiro porque eu acho que ele sofre de uma crise de identidade considerável. Ele é um filme que trata de um caso real e que, portanto, tem uma seriedade dramática natural em relação a isso, mas a abordagem visual do Hugo Prata é uma abordagem que remete desde um cinema maneirista da década de 80, com cenas de sexo super estilizadas, com guitarra de fundo, até uma coisa mais realista, mais contemporânea. Inclusive as caracterizações também são muito confusas. A Isis Valverde, por melhor que ela esteja no filme, e ela está de fato muito entregue ao papel, como geralmente é o caso dela, né? Ela é uma atriz muito boa mesmo, muito carismática, ela está em plenos 2020. Enquanto o Gabriel Braga Nunes, por exemplo, está na década de 80. Ele, por outro lado, não está nem de longe tão convincente quanto ela, e também a gente não vê a progressão do personagem, né, como a gente vê a progressão da personagem dela do ponto de vista de cansaço. Eu acho que o filme, ainda por cima, tem um segundo problema, e acho que é o que mais pegou na reação das pessoas. Ele foca muito mais nessa relação de abuso crescente do que em qualquer minúcia, qualquer detalhe mais interessante com relação à personalidade da Ângela Diniz. Então é menos um filme sobre a pessoa dela, embora ele ache que ele seja sobre ela, e mais sobre esse ciclo de abuso contado de uma forma até bastante antiquada. Chega ao final você pensa, tá, o que esse filme disse sobre esse tema que não já foi dito, e o que é que ele disse sobre essa personagem que numa pesquisa rápida de Wikipedia você não poderia descobrir, né? Então ele tem sim seu valor de produção, ele tem uma boa interpretação da Isis Valverde, mas no geral ele é uma experiência bastante repetitiva e sim meio ultrapassada também na maneira como lida com esse tema. O outro filme, o segundo filme da competição, que eu vi no domingo, né, no dia 13 do festival, aí foi uma grande catarse, né? Que foi o Tia Virgínia, que é dirigido pelo Fábio Meira e protagonizado pela Vera Holtz, com um grande elenco. Tem o Antônio Pitanga no filme, tem as outras duas irmãs da protagonista, que são interpretadas pela Luísa Cardoso e pela Arlete Salles. E é um filme que vai tratar de uma situação familiar, de um drama familiar, né, em que três irmãs vão tentar se reconciliar depois da morte do patriarca da família. O patriarca morreu e aí uma das irmãs, a protagonista, a tia Virgínia, está sozinha cuidando da mãe dela, uma senhora já senil, já totalmente dependente, que mal fala, na verdade que não fala, que é vivida pela Vera Valdez, uma atriz com uma presença muito interessante.
E ela tá sozinha cuidando da mãe, e as outras irmãs chegam ali naquele dia. O filme se passa inteiro ao longo de um dia e coisas vão acontecer, segredos vão vir à tona e situações engraçadas, né, absolutamente hilárias até, e outras tristes e dramáticas vão se desenvolver. O que é muito bonito no Tia Virgínia, muito coeso no trabalho do Fábio Meira, que inclusive é inspirado em casos reais da família dele, né, é uma personagem inspirada numa tia verdadeira dele, que é um filme que concilia muito bem o drama e a comédia. Ele se passa inteiro dentro dessa casa, inteiro, ele tem realmente 99,9% do tempo concentrado nessas internas, né, nesses cômodos aí diferentes da casa, uma casa grande, mas que acaba se tornando bastante claustrofóbica. E ele consegue fazer com que a comédia seja uma forma de dos personagens quase que terem realmente o famoso alívio com relação àquele drama deles. Então é um alívio cômico não no sentido que a gente está acostumado a falar, mas no sentido da realidade do drama mesmo. A gente sente que o humor ele chega como uma forma de suavizar, dos personagens suavizarem aquilo que é muito doloroso para eles, e nesse processo eles vão jogando, elas no caso, as três protagonistas, vão jogando para baixo do tapete essas angústias, né, essas dores, esses rancores, essas raivas que elas têm umas das outras. E aí isso vai eclodindo, né? O filme vai virando uma espécie de panela de pressão. Não é uma panela de pressão calculada, nada aqui aponta para uma direção muito grandiloquente, o filme não tem esse tipo de aspiração, felizmente, mas sim, a situação vai ficando cada vez mais sufocante ali dentro da casa, e eu acho maravilhoso mesmo, maravilhoso o trabalho de interpretação da Vera Holtz, como sempre. Conversei com ela aqui no canal sobre o filme, vocês podem conferir a entrevista com ela, muito bacana sobre o filme, e eu acho que a Arlette Salles particularmente é um destaque, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de ver a Arlette Salles no cinema num papel dramático de peso, como é o caso aqui no Tia Virgínia. É um filme que sim, tem um ou outro personagem clichê, quadradinho, que tem uma ponta que poderia ter sido cortada, etc, etc, mas no geral, na experiência total dele, ele é incrivelmente divertido e denso o suficiente para quem quer uma experiência densa, mas ao mesmo tempo leve o suficiente para quem quer uma experiência leve e tranquila e com uma leve carinha de novela das 6, no melhor sentido da coisa, definitivamente. Gostei muito do Tia Virgínia. Na segunda-feira, né, no dia 14 do festival, o terceiro filme da mostra competitiva que eu assisti foi O Mais Pesado é o Céu, do Petros Cariri, que é um filme muito pesado, realmente tão pesado quanto o título sugere, que vai ser protagonizado pelo Matheus Nastergalli e pela Ana Luísa Rios. É um filme que vai falar de dois personagens que têm um passado em comum na cidade submersa de Jaguaribara e que se reencontram ali no Ceará, num lugar que é absolutamente inóspito, no sertão mesmo, né? Num ambiente que acaba fazendo com que eles tenham que tentar sobreviver de todas as formas possíveis à beira da estrada. Então o filme vai mostrar esses personagens em situações gradativamente mais complicadas e com um bebê ainda por cima para complicar a história. A Silvia Buarque faz uma participação bacana no filme, você tem também aqui o Buda Lira numa ponta logo no começo, a Dani Barbosa, um elenco impecável, todo mundo tá muito bem mesmo, e o trabalho de fotografia do Petros Cariri, que é realmente um esteta em todos os filmes dele, o Barco, o Clarice, né, enfim, é um trabalho que inequivocamente o cinema dele é muito rigoroso, formalmente aqui não é diferente, é uma fotografia altamente minuciosa, venceu inclusive o Kikito em Gramado de melhor fotografia com muita justiça, e é realmente um trabalho em que essa beleza plástica não tá ali só pela beleza, muito pelo contrário, ela se torna cada vez mais sufocante, é um filme poeticamente sufocante que vai se adensando sobre esses protagonistas de fato. O título não é nem tão metafórico quanto parece por conta disso. Eu acho, na verdade, que do meio para o fim o Mais Pesado vai ficando um pouco repetitivo, ele começa a usar alguns dos mesmos recursos que a gente já imagina que ele vai usar do ponto de vista narrativo, e isso acaba fazendo ele parecer mais longo do que ele de fato é. É um filme que vai tratar das ruínas do Brasil e da desesperança, da desolação de um segmento ou de segmentos da sociedade, e faz isso com muita franqueza. Ele não quer falar, ele não quer fazer parecer que ele está falando de algo mais do que ele de fato está falando, o que é muito bom, mas chega um ponto que ele começa a se repetir um pouco ali do meio para o fim, e eu não gosto muito, para ser sincero, da forma como ele verbaliza certas coisas, ainda que a cena final seja particularmente inesquecível, assim, o que acontece ali realmente vai ficar reverberando na sua cabeça durante um tempo. Então, com todas as minhas ressalvas, eu curti O Mais Pesado é o Céu, do Petros Cariri, que também venceu o prêmio de direção em Gramado, né?
O quarto filme do festival, o quarto filme da competitiva do festival de longas-metragens, que eu vi no dia 15, né, na terça-feira, foi um filme chamado O Barulho da Noite, que é dirigido pela Eva Pereira, um filme do Tocantins, protagonizado pela Emanuele Araújo e pelo Marcos Palmeira. E por uma menina pequena, que eu não vou saber o nome dela agora, mas vou colocar aqui na descrição, que é um vulcão, que é uma das melhores interpretações de criança que eu vi no cinema brasileiro nos últimos anos, e bota muitos anos nisso, tá? É um filme que vai tratar de um casal que recebe um estranho, o sobrinho do personagem do Marcos Palmeira. Ele deixa esse sobrinho aí enquanto vai ter que, enfim, fazer uma certa coisa, uma coisa religiosa específica que ele tem que cumprir, que ele é devoto, etc. Então ele deixa a esposa em casa com esse sobrinho dele, com esse suposto sobrinho, muito mais jovem, enfim, muito mais bonito do que ele, com a Emanuele Araújo, muito mais jovem, enfim, bonito também. E aí coisas vão acontecer. A menina pequena, de quem toda a história, o ponto de vista do filme é todo dela, né, dessa menina pequena, ela vai tomando cada vez mais raiva da situação e o filme vai ficando gradativamente mais pesado. Eu sinceramente acho que esse filme se beneficiaria muito de um polimento maior no texto, no tratamento da jornada dos personagens. Eu acho que nem tudo que a diretora e roteirista Eva Pereira queria falar, que ela acabou falando da forma... Eu não gosto de dizer ideal, porque eu acho que cada pessoa sabe o que está fazendo, sabe ou deve saber o que está dizendo. Eu não quero dizer o que é que os outros têm que fazer. Não é meu trabalho, não é minha função. Mas certamente é um roteiro um pouco irregular, né, na maneira como ele vai lidar com essa personagem da Emanuele Araújo, que tem desejos e propulsões que são meio vilanizadas pelo filme, assim, e eu entendo que ele seja contado pelo ponto de vista da filha, mas chega um ponto que o filme precisava de uma chave. Quando a chave dele vira, ele precisava que outras chaves virassem ali pelo meio, e infelizmente isso não acontece. Dito isso, é um filme formalmente muito interessante, é um filme que tem um trabalho de luz noturna muito criativo, muito intenso, um trabalho de som e de trilha muito bom também, e realmente uma interpretação feminina de criança, uma interpretação dessa menina que me marcou emocionalmente e racionalmente. Eu saí do filme com ela na cabeça e eu espero do fundo do coração que ela tenha vários outros papéis aí no cinema daqui pra frente, depois dessa estreia em Gramado, porque o filme dramaticamente se sustenta graças, claro, a um bom trabalho da direção, mas sobretudo a um trabalho muito sensível na direção de atriz mirim. Logo na sequência, né, o filme seguinte foi o quinto filme da competitiva, Uma Família Feliz, dirigido pelo José Eduardo Belmonte. É um diretor já muito tarimbado, já com vários filmes no currículo, e esse daqui é um thriller, é um suspense psicológico protagonizado pela Grazi Massafera e pelo Reinaldo Gianecchini, que fazem um par romântico perfeito de Curitiba, aquela coisa, o pai, a mãe, o cara é rico, rico assim, é um cara que tem um trabalho muito bom, bem sucedido, tá sempre ali muito elegante. A esposa tem um trabalho mais assim, um hobby, que pelo menos ele considera um hobby, ela considera um trabalho, mas dá pra ver que ela não depende financeiramente daquilo, que é de criar bonecos e tudo mais. Então é uma família impecável. Eles têm duas filhas gêmeas, que na verdade são filhas dele de um primeiro casamento, e ela tá grávida, né, do primeiro filho dela, o primeiro filho dela com ele também. E aí coisas começam a acontecer, né? O filho, quando nasce, começa a aparecer com machucados, as duas irmãs, as gêmeas, começam a aparecer com machucados também, e uma delas diz com toda certeza para a diretora da escola que é a mãe que fez aquilo com ela. Então instala-se uma situação de mal-estar crescente em que você tem dois suspeitos principais aqui. Um é o pai, outra é a mãe, naturalmente. Então, no momento que o filme estabelece essa dubiedade aí de quem está abusando das duas crianças, no caso das três, contando com o bebê, ele se torna, e aí eu digo logo que é o pior, facilmente o pior filme do festival desse ano, ele se torna incrivelmente óbvio, né? Porque você tem um mistério em que as duas vias principais são óbvias e aí, portanto, não sobra muitas outras perspectivas. Então é um trabalho difícil até de falar sem parecer estar entregando nada, porque o principal problema do roteiro reside nisso, mas não só nisso. É um filme que formalmente não tem muitas ideias também. Ele fica apelando o tempo inteiro para uma música muito intensa, para uma trilha sonora muito intensa, mas na prática ele revela muito pouca coisa. É um filme bobo demais para quem está acostumado a assistir esse tipo de suspense, previsível demais e, mais do que tudo isso, truqueiro também, né? Quer dizer, você tem suspenses previsíveis em que a previsibilidade faz parte da lógica e
faz parte da lógica da trama. Aqui é o contrário. Aqui o roteiro do Rafael Montes, que é um escritor aí de thriller policiais, já renomado aqui no Brasil, é um roteiro que usa a reviravolta como um truque mesmo, como uma forma de chocar você sem nenhum tipo de coesão interna na história. Então é um filme que tem várias e várias pontas soltas, e nenhuma delas é a ponta solta que faz parte de uma lógica mais abstrata, mais aberta do suspense. Muito pelo contrário, é só um filme realmente que fica jogando ali os seus elementos e as suas iconografias de uma forma até bem genérica, diga-se de passagem, como se fosse um filme de exportação, uma tentativa de fazer um thriller americanizado, mas uma tentativa infelizmente fracassada. Digo isso realmente com pesar, porque eu acho que o Belmonte tem trabalhos muito interessantes, e acho que esse elenco aqui, a Grazi e o Gianecchini, não tem culpa do roteiro que é dado para eles e da direção que é dada para eles também. Se é uma família feliz, não tão feliz assim. E o último filme da competição, da mostra competitiva, foi o Mussum, o Filmes, né? Com Ailton Graça, dirigido pelo Silvio Guindani. O Mussum, afinal de contas, vamos lembrar, venceu o prêmio principal do Festival de Gramado, foi o grande vencedor de 6 quiquitos, incluindo melhor filme e melhor filme do júri popular, né? E não era para menos, é um filme que definitivamente ele agrada gregos e troianos, né? Porque ele tem uma estética e uma estrutura narrativa bastante convencional, bem a cara do que a Globo Filmes produziu nos últimos 20 anos, Roberto Santucci e tal. Não é um filme do Roberto Santucci, mas tem uma lógica, né, de público muito semelhante aos filmes que ele costumou produzir nas últimas décadas aí. Mas eu acho que o trabalho do Silvio Guindani com esse elenco fazem a diferença, justamente porque ele consegue fazer jus à figura do Mussum, ele consegue contar muito da história do Mussum sem se aprofundar em muita coisa, mas ao mesmo tempo não é um filme para se aprofundar no Mussum. Ele é mais uma celebração da figura do Mussum e uma celebração do subúrbio, uma celebração desses personagens pretos e na importância de mostrar para eles as escolhas que eles podem ter na vida. Então é um filme de celebração, um filme de representação, e que usa essa representação não só como forma de dizer, ei, veja, estamos fazendo aqui um filme com um elenco inteiro preto, com protagonismo preto, não. É um filme que consegue transbordar energia através desse elenco, transborda energia e homenagem e beleza na maneira como lida com o Mussum, e mais do que tudo isso, todo mundo tem uma interação muito boa. Você vê que o elenco inteiro está gostando de fazer o filme e tem uma troca, uma dinâmica muito boa com a direção também, com a câmera. Definitivamente não é um filme de câmera morta, de câmera que está simplesmente registrando aquilo. Eu acho que existe uma ideia bem populista, assim, né, de direção, e que eu acho que no fim das contas vai encontrar seu público. O filme estreia em novembro ainda, e eu acho que no frigir dos ovos ele meio que deveria ser isso mesmo. Ele é o filme que o Mussum talvez gostaria de que ele fosse, e o Ailton Graça no papel principal é realmente extraordinário, né? Quer dizer, o filme tem sim várias irregularidades, tem vários clichês, vários tropos aí, mas ele é um trabalho bastante honesto e emocionante, assim, dentro do que ele está contando aqui sobre o Mussum, com interpretações, além do Ailton Graça, muito boas, como é o caso da Neuza Borges, que faz o papel da mãe dele, e da Cacau Protásio, numa oportunidade muito boa de fazer um papel dramático ali no primeiro ato, como a mãe dele na primeira fase. Então, gostei de Mussum, e acho que foi importante, de várias maneiras diferentes, essas premiações múltiplas que ele recebeu em Gramado. Então é isso, gente. São esses os 6 filmes da mostra competitiva. Espero que eu tenha atiçado aqui nesses 20 minutos a curiosidade de vocês em relação à maioria deles. Mesmo os que eu não gostei, repito, acho importante que se assista, tanto do ponto de vista de valorização do cinema brasileiro, como porque, como sempre, vocês podem discordar de mim, podem gostar de coisas que eu não gostei e podem desgostar também de coisas que eu gostei. Fazendo um ranking rápido aqui, eu acho que o Tia Virgínia e o mais pesado é o Céu, são os filmes, e o Mussum, que no final das contas foram os 3 grandes premiados do festival, são os que mais se destacaram para mim, os que eu vou levar adiante, e com uma menção muito especial aí pro Barulho da Noite, que tem essa interpretação mirim que eu comentei tão intensa. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.